Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai resolver a final online de Química de 2020. O tema dessa questão é pH e pOH, tá? Então, se você não sabe muito bem a teoria, dá uma olhadinha lá, porque vai ser primordial para você entender essa questão, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler aqui o enunciado. Fala assim, ó. Se tem 24 ml de uma solução aquosa de NaOH, hidróxido de sódio, de pOH igual a 2,30, que se diluem com água até obter uma solução de pH igual a 11,10. E ele está pedindo o volume de água agregada. Então, essa primeira leitura é só para a gente saber que ele está falando de pOH, pH, de volume. Então, a gente precisa reler a pergunta, né? E aí a gente vai organizar a questão. Então, vamos lá. Se tem 24 ml de uma solução aquosa. Então, 24 ml de uma solução aquosa de NaOH. Então, aqui, ó, o volume dessa solução, que ele está falando de uma solução inicial. Por aqui. Solução inicial. A gente tem o volume de 24 ml, tá? Um volume inicial, vou pôr. Aí ele fala assim, de quê? De uma solução aquosa de NaOH. E ele fala assim, de pOH igual a 2,30. Esse pH de 2,30, gente, significa que se o pH dele é baixo, significa que ele numa solução básica, tá? Não confunda pH com pOH, porque se o pOH dele é 2,30, eu calculo que o pH dele é igual a... A gente sempre tem que saber essa fórmula de pH mais pOH é igual a 14. Então, essa é a principal coisa, principal formulinha aqui que eu vou falar que vocês têm que saber quando a gente estiver falando de uma solução ácida, uma solução básica. pOH mais pH igual a 14. Então, se a gente fizer, a gente sabe que o pH é igual a 14 menos 2,30. Ou seja, que o pH é igual a 11,7. E um pH muito grande é uma solução básica, certo? Só para confirmar isso aqui. Então, eu vou apagar aqui e vamos continuar aqui a questão. Aí, ele continua falando assim, ó. Que se diluem, então está ocorrendo uma diluição, tá? Então, eu tenho uma solução, uma mesma solução, só que numa situação final. Aí que eu tenho uma solução numa situação inicial, e aqui eu vou ter essa mesma solução na situação final. Aonde, nessa situação final, ele fala que ocorre uma diluição. O que é diluição, gente? Diluição é agregar água. Se eu agreguei água, eu aumento o volume dessa reação, tá? Por quê? Porque eu estou agregando água, ou seja, eu tenho uma solução diluída, tá? Então, continuando aqui. Até obter uma solução de pH, então agora eu tenho uma solução final de pH igual a 11,10, certo? E se eu tenho uma solução de 11,10, o pOH dessa solução, como que eu acho? Eu acho facilmente, porque pH mais pOH é igual a 14. Então, se o pH mais pOH é igual a 14, então 14 menos 11,10, isso aqui eu tenho como 2,9. Então, o pOH dessa equação é 2,9. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente está falando de uma solução básica, eu não quero medir um em pOH e o outro em pH. A gente tem que colocar eles na mesma situação para a gente poder comparar. Ou seja, aqui aumentou o pOH. Ou seja, se aumentou o pOH, diminuiu a concentração de íons OH- dentro dessa solução. Ou seja, que essa solução aqui é mais básica do que essa aqui, certo? Tá, mas vamos continuar lendo a questão agora. O que ele quer? Ele quer saber o volume de água que foi agregada. Então, aqui eu tenho o volume inicial, certo? E aqui eu vou ter um volume final. Esse volume final eu não sei. E o volume de água agregada? Volume de água agregada, como que a gente calcularia? Agregada seria o volume final menos o volume inicial, certo? Por quê? Porque se tá acontecendo uma diluição, eu aumento o volume, então, se eu pego o volume final e subtraio o volume inicial, eu tenho quanto foi de volume agregado. Então, é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo o volume de água agregada nessa solução. Mas, muita atenção aqui. Por quê? Porque a gente precisa saber o princípio
de diluição. O que seria o princípio de diluição? Seria que, por exemplo, aqui eu tenho esse soluto. O soluto aqui é o mesmo. Ele não está falando que ele adicionou soluto e ele nem tirou soluto. Ou seja, a quantidade de massa de NaOH é a mesma tanto na solução inicial para a solução final. Então, a massa não altera nessas soluções. Eu quero isso deixar bem claro. Se não altera a massa, gente, eu também não altero a quantidade de matéria. Ou seja, o mol na solução inicial é igual à quantidade de mol que eu tenho na solução final. Mas o que muda sim ou sim é a concentração. Por que muda a concentração? Concentração, que a gente expressa, é sempre mol por litro, tá? E se o mol não mudou, a quantidade de mol se conservou porque eu não tirei e eu não coloquei soluto, NaOH. Mas o volume aumentou, então eu vou ter uma diminuição na sua concentração. Ou seja, que a concentração aqui, ó, a concentração final vai ser menor em relação à concentração inicial. Então, tem uma concentração inicial e uma concentração final. Por quê? A quantidade de matéria é a mesma, a quantidade de massa é a mesma, mas eu adicionei um solvente, ou seja, eu estou diluindo alguma coisa, ou seja, a concentração diminuiu. É como se você tivesse um pouquinho de sal num copo de água bem pequeno, tá? Com volume bem baixinho. Aí, você não coloca mais sal, você adiciona mais água. Isso não vai ficar diluído? O gosto não vai ficar mais fraco? Isso significa que ocorreu uma diluição, tá? Então, com o princípio de diluição, a gente consegue descobrir que a quantidade de concentração inicial vezes o volume inicial se conserva, ou seja, vai ser igual à quantidade de concentração no final vezes o volume final. Assim, a gente consegue descobrir o volume final. E para que a gente quer descobrir o volume final? Para a gente poder subtrair do volume inicial, que é 24, e a gente vai achar o volume agregado, que é o que ele está pedindo no enunciado. Então, antes da gente aplicar essa fórmula, a gente precisa saber a concentração inicial de NaOH e a concentração final de NaOH também, só que isso na solução inicial e a outra na solução final. Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular isso? Outras duas fórmulas que a gente precisa saber é POH é igual a menos o log da concentração de OH-. O que isso significa? O POH e o pH, gente, eles expressam a basicidade e a acidez de uma solução. E eles se calculam pela concentração de íons que tem tanto de OH+, como de H+. Nesse caso, como a gente está falando de uma solução básica, a gente está falando de OH-. Então, como a gente acha? Ele está dando pOH, está falando que é 2,30. Isso na solução inicial. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, ó, pOH 2,30 é igual a menos o log da concentração de OH-. Como que eu faço isso na calculadora científica? Isso aqui é um log, né? Primeiro eu vou multiplicar tudo por menos 1, aí eu fico com menos 2,30 é igual a log na base 10, certo? Da concentração de OH-. Aplicando log, a gente ficaria assim, ó, 10 elevado a menos 2,3, ou 0,30, isso aqui vai dar a concentração de OH- em quê? Em mol por litro, tá? Isso aqui vai dar a concentração dele, que é o que a gente precisa colocar aqui. Então, como que eu faço isso na calculadora científica? Você vem e coloca assim, ó, gente. Você vai colocar 10, 0, elevado, que é esse chapeuzinho aqui, a menos 2,3. E você vai colocar igual. Quando você fizer isso, você vai ver que a resposta... Então, ó, vou anotar aqui. Você vai colocar 10 elevado a menos 2,3. Isso aqui vai dar a concentração de OH- em mol por litro. Então, isso aqui vai dar, colocando na calculadora científica, 5,01 vezes 10 a menos 3 emissão ou mol por litro, que é a mesma coisa. Isso aqui representa a quantidade inicial da concentração. Aí você vai fazer a mesma coisa para a solução final, ou seja, agora a segunda coisa que você vai fazer é para a solução final, ou seja, que o pOH
é igual a menos log da concentração de OH-. Agora, o pOH a gente viu que é 2,9. Tá vendo por que a gente tem que converter? Não dá pra gente colocar pH, porque a gente tá falando de uma solução básica. Então, 2,9 é igual a menos log da concentração de OH-, tá? Então, agora, como que eu aplico? Log, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, certo? Então, vai ficar menos 2,9 é igual a log na base 10 de OH-. Então, agora, a gente aplica log. 10 elevado a 2,9 vai dar a concentração de OH-. Como que aplica log? 10, né, elevado a menos 2,9, que vai ser igual à concentração de OH-. Então, agora a gente faz isso na calculadora científica, do mesmo jeito que eu expliquei para vocês aqui. A gente vai colocar 10 elevado, esse chapeuzinho, a menos 2,9, igual. Quando a gente fizer isso na calculadora científica, vocês vão ver que isso aqui vai dar 1,26 vezes 10 a menos 3 mol por litro, ou emissão. Mol por litro e emissão é a mesma coisa. E aí, a gente acaba de achar a concentração 2. Agora, a gente vai aplicar no conceito de diluição, que é concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Então, qual que é a concentração final inicial que a gente acabou de ver? Aqui, 5,01 vezes 10 a menos 3, o que? Mol por litro. O volume inicial, ele deu um enunciado, falou que é 24 ml. Então, a gente vem e põe aqui, 24 ml, igual a concentração final. Concentração final a gente acabou de descobrir aqui, né? Então, a concentração final é 1,26 vezes 10 a menos 3. E o volume final é exatamente o que a gente quer, para a gente saber quanto foi agregado. Então, agora, eu faço essa regrinha aqui simples, né? Vou passar dividindo o que está multiplicando. Passo aqui dividindo 1,26 vezes 10 a menos 3. Emissão, mol por litro, né? Isso aqui dá o volume final. Então, se eu fizer isso na calculadora científica, gente, eu vou cortar esse 10 a menos 3 com esse 10, esse mol com esse mol por litro com mol por litro. E o que eu vou colocar na calculadora? Eu vou colocar 5,01 vezes 24 ml divididos por 1,26. Se a gente fizer essa conta, a gente vai ter 95,4 ml, porque o volume deu em ml, né? Sobrou essa unidade aqui. Então, agora, a gente já sabe qual é o volume final. A gente sabendo o volume final, gente, que é 95,4, a gente subtrai do volume inicial. O volume inicial é 24 ml. Então, eu vou colocar aqui menos 24, certo? Isso aqui tudo é em ml, porque a gente está falando de volume em ml, e isso vai dar o volume agregado. Então, quanto foi agregado de água? 95,4 vezes 24, isso aqui dá 71,4 aproximadamente aí ml, tá? Se a gente for lá no enunciado, gente, a gente vai ver que não tem 71,4, mas tem 71,2, que é um volume aproximado aqui, porque acontece que isso aqui é alguma alteraçãozinha nas casas decimais, beleza? Mas é isso, a resposta. Qualquer dúvida, questão, pergunta, podem mandar aí nos comentários.